pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil, falando ainda especificamente sobre a parte geral. Dentro da parte geral, já ventilamos com vocês os direitos relacionados à personalidade e nos encontramos no nosso tópico de número 2, né, falando aí sobre o objeto, lembrando-se sempre que a parte geral pode ser talhada, esculpida aí em 3 partes, porque essa é a anatomia mágica da vida, né? Ou seja, a cabeça, corpo e membros, ou seja, se vocês preferirem, Pai, Filho e Espírito Santo, Eis, Osíris e Horus e Zeus, Hades, Poseidon. Então, lembrando-se, né, que a nossa parte geral também se divide em 3 partes, estamos na parte segunda, falando do objeto que diz respeito aos bens. Dentro de bens, já ventilamos com vocês um conceito e já trouxemos também por demais a classificação dos bens, né? Lembrando-se sempre que essa classificação ela pode ser vislumbrada em 3 grandes macros tópicos, né? Estamos no nosso primeiro tópico, que seria o 2.2.1, que diz respeito aos chamados bens considerados em si mesmos, né? Bem considerados em si mesmos. E dentro desses bens considerados em si mesmos, no bloco passado, né, começamos a falar de bem móvel e imóvel, lembrando que nos debruçamos, verticalizamos o assunto dos semoventes, até porque semoventes, né, traz aí em seu corpo, em seu âmago e seu bojo várias mudanças, né, nos últimos anos, principalmente com relação a esse direito dos animais, direito hoje de quinta dimensão, como trabalham aí os constitucionalistas, né? Então, tema super bacana, tema super importante. A partir de agora, quero dar continuidade falando com vocês sobre esse tópico, bens móveis e imóveis, né? Bens móveis e imóveis. E eu vou começar pelos bens imóveis. Mas por que, prof? Por que pelos imóveis? Porque os imóveis antecedem os móveis dentro do Código, né, Civil, dentro desse título segundo do Código Civil, né? Então falaremos inicialmente dos chamados bens imóveis. Prof. Né? Em quantas partes você falará ou trabalhará os bens imóveis? E eu já antecipo, trabalharei os bens imóveis e os móveis em 3 partes. 3 partes um, 3 partes outro. Sempre nessa estrutura. Por quê? Porque assim fica dinâmico, a gente vai lembrando, né? A gente vai compreendendo e assimilando a matéria da melhor maneira possível. Então falaremos de bem imóvel em 3 partes, até para que assim nós possamos absorver o conteúdo, né, da melhor maneira. Primeira parte, com relação aos bens imóveis, diz respeito ao conceito. Qual é o conceito de bem imóvel? E aí eu trago uma informação de plano que choca e não é galinha, né? Ou seja, aquela agora, prof. Bem imóvel nada mais é do que coisas que não podem ser removidas de um lugar para o outro, sem a sua destruição. Então, se eu não consigo, né, migrar uma coisa de um lugar para o outro sem que eu destrua ela, sem que eu prejudique esse artefato, né, obviamente será um bem imóvel. Lembrando-se sempre o quê? Que os bens imóveis só vão circular por intermédio de registro. Então, bem imóvel só é transferido se houver, né, obviamente, aí o registro no cartório de registro de imóveis, ou seja, a demonstração de que aquele bem imóvel já não mais pertence a um indivíduo e passou a pertencer a outro. Tudo bem, tudo tranquilo. Então, obviamente, o primeiro detalhe dentro de bens imóveis é esse conceito, né? Ou seja, tudo aquilo que não posso movimentar sem sua destruição. Tudo aquilo que eu não posso movimentar, né, sem aí o prejuízo dessa matéria. Mais do que sou far, sou good. Vamos então para o nosso tópico, né? Segundo item dentro de bem imóvel. Qual que é o segundo item dentro de bem imóvel? Gente, nós temos alguns bens imóveis que são considerados bens imóveis por definição legal. Então, por definição legal, né, nós podemos trabalhar esses outros bens imóveis. São quantos bens imóveis por definição legal? São 3. Por que 3, prof? Porque 3 é mágico, né? 3 é mágico, 3 é holístico. Quero começar, inclusive, com aqueles que são trabalhados dentro do artigo 80. O artigo 80 ele vai falar assim, são bens imóveis o quê? Direito real sobre imóvel, sem grande discussão, né? Além de direito real sobre imóvel, é bem imóvel, né? Por demais, a sucessão aberta. Quando a gente fala de sucessão aberta, estamos falando da criatura que conhece o Criador, vê a grama nascer por baixo, veste o paletó de madeira, faz o último suspiro, né? Faz o desenlace, vai em direção à luz, deixa o plano carnal e vai em direção ao planetério. Então, é bem imóvel a herança, né? A herança é bem imóvel, né? Herança é considerado bem imóvel. No direito sucessório, a gente vai explicar até a diferenciação
entre herança e espólio, né? Por quê? Porque herança é o conjunto de bens deixado pelo morto, é o conjunto de bens deixado pelo decujus, né? Então, em outras palavras, ele deixou um celular, deixou uma caneta, deixou um outro celular, então são vários bens aí, né, trazidos, incorporados, né, em toda a herança. Mas o espólio, né, será um espólio só, isso está no artigo 1790 e seguintes, quando a gente fala da herança e sua administração. É o chamado condomínio, né, eventual pro indiviso. Por quê? Porque nesse momento será uma coisa só, um bem imóvel e indivisível. Até, por isso que é condomínio eventual pro indiviso, né? Por quê? Porque até que efetue a partilha. Então, enquanto não ocorre a partilha, esse espólio é uma coisa só, esse espólio é um bem imóvel e indivisível, né? Tudo bem, tudo tranquilo, mais do que so far so good, 1790 e seguintes. Então, de acordo com o artigo 80 do Código Civil, é bem imóvel por força de lei, né? Direito aí à sucessão aberta, herança e também, por demais, né, o direito real sobre imóvel. Prof, você por enquanto trouxe duas situações, qual que é a terceira, né? A terceira situação, ela é chamada de acessão, né? A acessão é tudo aquilo que pode se incorporar a um determinado imóvel, ampliando-o, né? Essa acessão pode ser de várias formas. Por exemplo, se tem uma árvore que junta ao solo, é uma chamada acessão natural, né? Então, a acessão é algo que se incorpora ao imóvel, agregando, né? Ou seja, é tudo aquilo que pode ser incorporado natural ou artificialmente. E isso está no artigo 79 do Código Civil. Qual que é o problema? O problema diz respeito à chamada acessão intelectual. A acessão intelectual, então, puxa uma observação depois, obviamente, dessa terceira hipótese, né, de bem imóvel aí por força de lei. Observação com relação à acessão legal. O que acontece, né? Em algumas situações, em algumas hipóteses, os doutrinadores compreendem que a chamada acessão intelectual ela já não mais seria uma forma de bem imóvel. O que é a acessão intelectual? Gente, a acessão intelectual são aqueles bens que são deixados intencionalmente, né, em determinados imóveis. Para quê? Para que sejam considerados pertencentes ao imóvel. Então a gente pode falar aqui de, no caso, tratores, a gente pode falar aqui, por exemplo, de maquinários, né? Então, todas as coisas que, de certa forma, artificialmente são deixadas, né? Ou seja, por isso que é a acessão intelectual para agregar ao imóvel, né? Para a maioria dos doutrinadores, isso não seria, né, considerado aí um bem imóvel por força da lei, né? Ainda que nós tenhamos o artigo 79 do Código Civil. De qualquer maneira, o professor Flávio Tartucci, nesse ponto, ele discorda. Ele fala assim, o artigo 79 ele é muito claro quando ele fala de bem imóvel. Ele vai falar assim, é bem imóvel, né? Tudo quanto, obviamente, se incorporar ao solo natural ou artificialmente. Então, quando ele trabalha com essa ideia, ele entende, né, que a acessão intelectual continua, sim, sendo considerada bem imóvel, mas, de qualquer maneira, ele é minoritário. Terceira pontuação, né, que a gente tem que fazer, ou seja, a ponderação, diz respeito ao quê? Né? Já falamos, então, de bem imóvel por força de lei, já trouxemos com vocês o conceito. A terceira são alguns bens que mantêm, né, obviamente, a sua característica de imóvel. Mantém a característica de imóvel exatamente, ou seja, não perdem, né, essa sua natureza. E isso está no artigo de número 81 do Código Civil. O artigo 81 do Código Civil, ele nos traz, ou seja, ele nos desenha duas hipóteses, né, para ser bem preciso, para ser bem específico, duas situações que mantêm essa natureza de bem imóvel. Quais são as situações? A primeira delas são as chamadas coisas de alvenaria, né? O que é coisa de alvenaria? Gente, são edificações que são separadas, né, obviamente, do prédio e tudo mais, mas que mantêm a sua unidade. Então, essas coisas de alvenaria, elas são, obviamente, né, consideradas bem imóvel. E além das coisas de alvenaria, nós podemos falar ainda dos chamados materiais de construção. Material de construção são aqueles materiais que são provisoriamente retirados de um prédio, mas, obviamente, com a finalidade, com o fito, com o escopo, de serem reinseridos em momento futuro, né? Então, a gente tem esses dois itens que a gente pode falar, então, são as coisas de alvenaria e materiais de construção que mantêm a qualidade de bem imóvel, né? Tudo tranquilo, então tudo sossegado.
falamos com vocês do bem imóvel propriamente dito. E agora quero entrar nos chamados bens móveis. Então, se bem imóvel é tudo aquilo que eu não posso movimentar porque acarreta destruição, em contrapartida do outro movimento do pêndulo, né, ou seja, do outro lado da balança, o bem móvel é tudo aquilo que tem essa mobilidade, né? Lembrando-se sempre que pode ser um movimento próprio. Se for um movimento próprio, estamos falando de semoventes que já nos debruçamos, já explicamos, já ventilamos, né? Ou até mesmo uma remoção por força alheia, né? Uma força propriamente dita. Lembrando-se sempre que para fazer essa modificação não é possível a alteração da substância e também não é possível a alteração, né, da sua destinação econômica social, ou seja, a redução desse valor. E isso está no artigo 82 do nosso Código Civil, né? Lembre-se sempre que bem imóvel, e essa é uma ponderação, bem imóvel só circula por intermédio do registro. E bem móvel sempre circula por intermédio, né, da tradição. Então essa é a diferença, bem móvel, tradição, bem imóvel, né, registro. Beleza, eu disse para vocês que o bem móvel é dividido em 3 partes, então o bem móvel também dividirei em 3 partes. A primeira é o conceito. Conceito esse que eu já expliquei, conceito esse que eu já esbocei, né? Então, um conceito relacionado à sua mobilidade. Mobilidade própria semovente ou mobilidade, né, por força alheia propriamente dita. Segunda coisa que eu quero trabalhar com vocês são os chamados bens móveis por força da lei. A lei, ela também pontua, né, o que são bens móveis ou não. E aí a gente, obviamente, precisa perder um pouco de tempo para explicar que, por lei, né, do artigo 83, são bens móveis por força legal que o direito real sobre o objeto móvel. Lembre que é imóvel, né, ou seja, direito real sobre móvel. No caso considerado móvel, direito real sobre móvel, né? Então até aí mais do que so far, so good. Quando a gente fala também de bem móvel legal, podemos falar de direito pessoal em caráter patrimonial, podemos falar, por exemplo, do direito ao autor, que se encontra no artigo 3º da Lei 9.610 de 98, mas a que mais me interessa, a que mais me agrada, é que também é considerado bem imóvel as energias que têm um valor econômico. Mas, prof, por que você está trazendo energias que têm um valor econômico? Justamente em razão do artigo 150, parágrafo 3º do Código Penal. O artigo 150, parágrafo 3º, né, do Código Penal, ele vai falar do furto por equiparação. E muitas vezes ele fala assim, um determinado sujeito, isso já foi perquirido, inclusive, em vários certames de concurso público, né? Ele adentra aí num aras e ele furta o leite do boi, né? Prof, boi dá leite? Não, boi não dá leite, vocês entenderam, né? Então por que você está falando disso? Ele furtou o sêmen do boi. E daí eu pergunto, esse furto é fato típico ou ele é atípico? E vocês responderão no direito penal que depende. Depende do que? Se você está roubando, né, o sêmen aí de um cavalo pangaré, que não possui, né, valor econômico, né, alto, propriamente dito, ou nós estamos falando de um garanhão, aqueles sêmens onde, obviamente, só o valor do sêmen equivale mais do que um carro popular. Que loucura, prof! Só para vocês terem uma noção, né, o boi bandido da novela América, que caiu um raio e matou ele, o que acontece? Gente, ele valia mais de 1.500.000, né? O sêmen era... Ou seja, era o porrinha cara, né? Era algo extremamente caro, né? Que loucura, prof. Então, em outras palavras, se você se apodera disso, é equiparado a bem móvel em virtude do Código Civil e também em virtude da previsão legal, né? De qualquer maneira, aqui, só para terminar, nós temos uma observação. Qual que é a observação? A observação é o seguinte, né? Tanto o navio quanto a aeronave, eles são bens móveis, só que eles são bens móveis de natureza especial. Por que são bens móveis de natureza especial? Porque aqui, gente, é possível a realização de hipoteca, né? Então temos uma observação com relação a esses bens móveis, né? Bens móveis por força legal, né? No caso de aeronave, também no caso de navio, cai hipoteca. Hipoteca a gente sabe que só sopesa sobre bem imóvel, então é uma exceção, por isso que a gente puxa uma observação. Terceiro apontamento dentro de bem móvel, para acabar, diz respeito ao artigo 84. Por quê? Porque eu disse para vocês que são bens imóveis, né? Bens imóveis que não perdem a sua natureza, né? Materiais de construção e coisas de alvenaria. Material de construção para serem, obviamente, futuramente reempregados naquela mesma construção. O artigo 84 ele vai trazer um desenho muito parecido com aquilo que eu falei dentro do bem imóvel. Mas ele falará, né? São móveis os materiais de construção, mas são móveis materiais de construção enquanto não empregados. Então o tijolo que está lá solto, né? O tijolo que está solto, gente,
Enquanto ele está solto, tá beleza, ele é bem móvel, né? Eu consigo movimentar sem perder sua substância, consigo movimentar sem, obviamente, prejuízo do seu valor econômico. Agora, uma vez ele incorporado, um tijolo somado com o outro, né? Passei aí o cimento, juntei os dois, né? Obviamente, ele se tornará um bem imóvel, deixará a sua natureza jurídica de imóvel e incorporará ao imóvel. Dito isso, então, terminamos aí o primeiro desenho relacionado ao conceito, né, de bens móveis e imóveis, e no próximo bloco continuaremos falando dos bens considerados em si mesmos. Prof, são quantos mais bens considerados em si mesmos? Ainda temos mais 4 para assim falar, né, para falarmos, são 5 ao todo. Deixo desde já, né, obviamente, um forte abraço e, como sempre, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.